É uma honra muito grande estar aqui. Não sou palestrante profissional. Não sou palestrante profissional. E dessa palestra eu queria trazer a todos aqui algumas informações daquele período. Informações daquele período. E é um período de 64 que foi tão rápido nos seus antecedentes e tão longo na sua história. Então, seguindo esse sumário, eu tinha uma série de projeções, mas resolvi fazer isso aí, colocar só o sumário. Vocês têm liberdade de interromper, né? Aquilo que fazer alguma pergunta, alguma colocação, aquilo que eu não souber, eu vou dizer, olha, não sei, mas trago a resposta posteriormente. E então nós vamos seguir mais ou menos esse sumário aqui, os antecedentes históricos. E seria muita ousadia, é até prepotência minha, falar em 103 anos em uma hora. Né? Então, desde a Revolução ali russa de 1917, e, aliás, não em menos de uma hora, né? Porque o nosso foco é a Revolução, ou o movimento, ou contra-revolução de 1964. Então, falar uma hora, reduzir 100 anos para uma hora, menos de uma hora, seria muita prepotência minha. Então, nós vamos ter que dar como se diz na cavalaria, eu sou oficial de cavalaria, como se diz na cavalaria, dar um galope para chegar até o fim. Tá? Então, peguei como um ponto de partida a Revolução Russa de 1917. Então, na própria Revolução já existia uma briga interna, desde o Manifesto Comunista de 1850, já começou ali o comunismo querer andar pelas próprias pernas. E ele vai andando e vão surgindo Marx, Lenin, Trotsky, e eles vão chegando num ponto que eles mesmos passaram a ter discordância entre uma linha de ação e a outra linha de ação. Agora, seja qual for o caminho tomado, o objetivo, nós vamos ir aí, é um só. O objetivo que saiu dessa revolução aqui é um só. Daqui saiu o movimento comunista internacional. Então, esse movimento tem objetivos. Começou na Rússia, que faz parte dos objetivos nacionais que todo país, toda nação tem. Objetivos nacionais permanentes e atuais. Então, é o objetivo nacional permanente da Rússia. E nós vemos aí na televisão aí o conflito que está acontecendo agora com a Ucrânia, entendeu? Está dentro desse objetivo, restaurar o que nós vamos ver mais tarde, que foi conquistado na Segunda Grande Guerra. Então, o objetivo nacional permanente da Rússia é conquistar todas as nações do mundo. Então, se estuda, se vê, não, mas caiu o muro de Berlim, caiu, não sei o quê, né? Tudo bem. Mas o objetivo nacional permanente da Rússia, que foi editado depois dessa revolução, e apareceu esse título, Movimento Comunista Internacional, ele não caiu. Então, nós estamos aqui lutando contra isso, muitas vezes, não o caso de vocês, mas muitas vezes sem saber a origem e sem saber o porquê.
Então, o objetivo nacional permanente é cláusula pétrea de uma Constituição. Esse objetivo de conquista, só para a gente ter uma ideia, ele preconizava três, vamos dizer, direções de atuação, né? Envolver a América do Sul por baixo, pelo Atlântico, pelo Canal do Panamá, ou seja, pela América Central, né? E o isolamento do continente africano. Com isso, eles terminariam com qualquer hipótese do Ocidente se contrapor a eles. Isso aí, quando depois, futuramente, a Rússia evoluiu, se tornou uma grande potência, foi firmado cada vez mais. E por que o Canal do Panamá? Porque iria isolar a América do Sul, que era o grande primeiro passo desse objetivo, da América do Norte. Então a gente vê que, primeiro, nós não estamos tratando com adolescentes na política. Nós não estamos tratando com neófitos. Nós não estamos tratando com pessoas que não sabem o que estão fazendo. E agora, há pouco tempo aí, numa das declarações do Putin, ele falou de outra forma, mas exatamente isso aqui. Então, daqui, da Revolução Russa, saiu esse objetivo. E aí começou, né, começaram todas as ações para chegar dentro desse objetivo, queria chegar no Brasil. A Rússia tinha outra postura na Primeira Grande Guerra Mundial, era, vamos dizer, entre aspas, aliada, né? E depois dessa guerra ela saiu, abandonou todo e qualquer pacto, né, para ficar isolada naquilo que ela queria. Né? E aí então começa essa direção ao Brasil. Por quê? Porque em 1922, começa um movimento tenentista no Brasil. Ou seja, havia um campo aberto e esse movimento tenentista não tinha nada a ver com o comunismo, apenas estava discordando das atitudes do presidente da República e queria depor o presidente da República. Então era um campo fértil para entrar nesse movimento. E desse movimento surge uma figura que se chama Luiz Carlos Prestes, se chamava Luiz Carlos Prestes. Então, normalmente se diz, não, era o intitulado Cavaleiro da Esperança, não sei o que e tal, era comunista, nada disso. O Luiz Carlos Prestes, ele se formou em 1919 na Escola do Realengo, como aspirante oficial da arma de engenharia. Com detalhe, ele foi o primeiro de engenharia, o primeiro da escola militar, e a sua média, 9,36. Nós estamos falando de quase 10. Então, 9,36. Essa média foi batida por um cadete na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014. De 1900, ela foi batida, 1919, ela foi batida em 2014, quase 100 anos depois, por um cadete que fez 9,42. Um outro detalhe, desde a formação do Prestes na academia,
O QI dele, coeficiente de inteligência, foi também batido por esse cadete que teve essa média. De 19 até 2014, Prestes era o maior QI da academia e a maior média da academia. Inclusive, uma das filhas dele entrou com um processo dizendo que aquilo ali havia sido forjado para que o pai dela perdesse esse título. Então, a justiça pegou tudo, provas, desde o primeiro ano e tal, que não tinha nada forjado, absolutamente nada. Bom, então Prestes, ele participou desse movimento tenentistas e ele então formou a coluna Prestes, que o objetivo era angariar simpatizantes militares ao longo do percurso, e depois de um tempo ele começou a pegar civis, para fazer esse movimento. Começou aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, seguiu aí mais ou menos pela fronteira oeste do Brasil, e, naturalmente, com o tempo ele começou a ser perseguido, não por ser comunista. Eu estou botando essa história mais ou menos aí entre parênteses, porque depois nós vamos voltar nela em 1964. Voltar no Prestes. Então ele seguiu, aí começou, e é desertor, é isso e aquilo tal, e a coluna começou a se esvair. Então imagina aí, em 1922, sair a cavalo a percorrer esse Brasil todo. Entrando pelo Mato Grosso, por aí, começaram a assaltar fazendas para pegar mantimentos, alimentação, isso. E aí aquilo ali, que era uma coluna que ele tinha idealizado, passou a ser uma coisa que andava assustando aí os moradores. E ele então, quando ele sentiu que já estava sendo perseguido, ele entrou na Bolívia. E vejam só, o Prestes, que não tinha nenhum contato com o comunismo, não tinha nada a ver com o comunismo, na Bolívia, foi aqui um dos da turma do Ângelo Barata, agora me escapou o nome dele, foi fazer contato na Bolívia com ele e falar do comunismo. E ele achou interessante. E aí, então, ele passou a defender as ideias do socialismo, não falar em comunismo com ele. Ele foi lá para ver, para falar com Prestes, já vou lembrar o nome dele, e ele falar sobre o socialismo, que era tudo aquilo que ele estava querendo fazer no Brasil. E então aí ele gostou, porque quem é que não gosta das ideias chaves do socialismo? São bonitas, são românticas. E aí ele gostou, e daí ele passa a ser então foragido e procurado e assim por diante. Segue-se esse movimento todo aí e até culminar com a intentona comunista de 1935, onde foram feitos vários assaltos em quartéis, em uma série de locais aí, né, com assassinatos e assim por diante, e ficou bem característica lá do terceiro RI, que era na Praia Vermelha, ali no Rio de Janeiro, ali abaixo do lado do bondinho ali do Pão de Açúcar, um lugar bonito. O regimento 3º RI, ali ele tinha em torno de 3.000 homens. E na noite de 27 de novembro, 26 de novembro para 27, foi feita essa intentona. Os comunistas já, que conheciam o Prestes, socialistas, que defendiam a ideia do Prestes, eles então assassinaram ali oficiais, sargentos, guarda, todo mundo ali. Foi o grande marco do resultado
da entrada do Prestes nesse movimento. E a partir daqui, então, num documento feito pelo Comintern, que é a Terceira Internacional, eles colocaram o Brasil como alvo principal para a conquista da América Latina. Isso aí faz parte da história e está no documento. Não é suposição, não é história de boca a boca, isso aí está no documento, que o Brasil era o alvo principal para a socialização da América Latina. Então nós vemos que o que nós assistimos hoje em dia vem de muito tempo. Não começou ontem, não começou por uma experiência, começou por estudos, né? Nessa época foi mandada para o Brasil a Olga, que ficou chamada, era russa, ficou chamada com o nome, casou com ele, Olga Prestes, né? E aí então começaram todos esses movimentos aí que nós conhecemos até hoje. Então ali, um documento do Comintern, que é a Terceira Internacional, diz o seguinte: o Brasil é o nosso primeiro alvo para a socialização da América Latina. Isso aí foi embora dos objetivos da Rússia e nos objetivos do movimento comunista internacional até 1956, quando era o presidente russo, o Khrushchev, e antes disso ele mandou chamar o Prestes. E aí começou o Prestes perder o prestígio dele, porque isso aí também está documentado, a reunião faz parte da documentação do Prestes, ele foi várias vezes, e o Prestes faltou com a verdade com o Nikita Khrushchev. Ele disse que estava tudo pronto para a tomada do poder no Brasil. Ele não disse que os brasileiros, não eram forças armadas, não eram forças policiais, os brasileiros, desde o início da coluna Prestes, já estavam se contrapondo a essa ideia de socialização. Não estavam aceitando. Então, não foi exército, não foi marinha, aeronáutica, não. Os brasileiros, está no documento, na carta que ele ia mandar. E quando a Olga disse assim, não, corrige isso aí. Corrige isso aí que vai ficar ruim para nós. Em resumo. E ele então foi lá e disse, não, está tudo pronto, o Brasil vai cair, o socialismo já está implantado, é uma questão de tempo, não sei o que, papai. Isso aí em 1956. 1956. E aí então vamos, essa ebulição continua. E nós vamos colocar aqui essa parte histórica aí bem resumida, né? Dá um galope bem com a rédea solta. Nós vamos entrar nos antecedentes imediatos. E eu começo aqui antecedente imediato com o governo Getúlio Vargas. E aí disse, pô, o que tem o Getúlio Vargas com o movimento comunista? O que tem o Getúlio Vargas com Prestes? O Getúlio Vargas governou, foi presidente do Brasil durante quase 20 anos. E ele começou bem, começou muito bem, né? Um gauchinho lá de São Borja, não sei se tem algum são borgense aqui, um gauchinho lá de São Borja, né? Estudou, se formou, esse negócio todo, fez academia e tal, não academia do Exército, e aí se jogou na política. E o Getúlio Vargas, então, fez todos os governos e teve um governo que foi de ditadura, de 1937. E ele, então, obrigado. E ele, então, ali ele promulgou, ou seja, não houve uma constituinte,
ele fez uma Constituição, que é chamada Constituição, conhecida como a Constituição Polaca, é conhecida na história como Polaca, e a Polaca era baseada em quem? Na Constituição italiana fascista, na Constituição italiana fascista. Então ele começou a gostar do poder. Então ele desde essa época ele tinha essa ideia, vamos dizer, do autoritarismo. E ele pegou praticamente tudo que era do fascismo. E aí vem aquele período de Estado Novo, não sei o que mais e tal, suicídio de Vargas em 1954. E eu me lembro morava aqui em Porto Alegre, aqui, meus pais moravam ali no Partenon, e eu me lembro, poxa, o presidente Vargas se matou, não sei o quê, foi aquele troço, rebuliço. Partenon, um bairro tranquilo na época, né? E aquele rebuliço todo. Mas o que tem que ver o MCI com o suicídio de Vargas? O que aconteceu? Ele gostou do poder, e a tropa brasileira, já estávamos ali em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Então a tropa brasileira, depois disso aí, ele foi eleito presidente. Ele foi eleito presidente e governou o Brasil até 1954. Foi eleito por eleição e tal. Quando a tropa brasileira que foi para a Itália voltou, os militares não começaram, os oficiais generais da época, o alto comando e tal, poxa, mas esse cara está apoiado, tem uma Constituição e o poder dele está em cima do que a gente viu lá. Não, negativo. E ele, não querendo perder o poder, né? Ele disse, não, tudo bem, vocês têm razão, um papo sempre esse aí, né? E se aliou a quem? Ao outro lado. Ele saiu do eixo Roma-Berlim e se aliou às ideias socialistas da Rússia. Muito veladamente. Então disse assim, poxa, o presidente do Provo, o homem que fez a siderúrgica nacional aí de Volta Redonda, o homem que fez isso, fez aquilo, as leis trabalhistas, não sei o quê, que tomava chimarrão com o empregado da fábrica, não sei o quê, se suicidou. Existem duas cartas do suicídio dele. E aí diz assim, foi a pressão dos militares, houve uma pressão militar, dos ministros, naquela época, ministro da Guerra, da Marinha, da Aeronáutica, então que fizeram uma pressão numa reunião que teve no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era capital federal, e dessa pressão, dessa reunião e dessa pressão, ele subiu para o quarto dele e deu um tiro no coração. Se vocês abrirem ali o Google e derem uma olhada, vão ver que está escrito isso aí. O suicídio, a causa mais provável foi a pressão militar para ele pedir a exoneração dele. Acontece que não tinha nenhum militar na reunião, a não ser um assistente dele, que era um oficial da Força Aérea. Então ele deixou uma carta manuscrita. Existe também uma outra carta datilografada, para ele que não sabia, como se diz, bater a máquina. Existe uma carta datilografada
onde ele acusa os militares. Mas na carta de próprio punho, ele diz a certa altura que ele gostaria de entregar o governo na mão dos militares, pela confiança que ele tinha nesse pessoal. Não exatamente nesses termos, mas isso aí que ele quis dizer. Então não houve pressão militar nenhuma. A pressão que ele teve foi justamente do lado que ele estava começando a querer andar. E não suportou, quando se deu conta, ele não suportou a pressão com aquilo que ele pregava para o público. Então, suicídio de Vargas em 1954, o Brasil entrou num período aí de rebuliço, inflação, não sei o que tem, esse negócio todo, né? E inicia-se então uma nova fase. Surge na política um mineiro chamado Juscelino Kubitschek, um camarada de uma inteligência privilegiada, e passa a entrar na política por uns parentes dele e tal, não sei o que tem, e chega à presidência do Brasil. Era comunista o Juscelino? Não. Não tinha nada a ver com o comunismo. Era um homem inteligente, altamente inteligente. Então voltamos aqui. Lá naquele homem que estava lá na Bolívia, querendo fazer um movimento muito bacana, não sei o que tem, muito inteligente. Então, o segundo homem muito inteligente, procurado para o que o Brasil entrasse no rumo do socialismo, está aqui, ó. Juscelino Kubitschek. E aí ele entra, assume um governo e se propõe a fazer um Brasil de 50 anos em 5. Assumiu o governo em 1956, eleito, de 1956 a 1961. E aí ele não começa a idealização de Brasília. É um outro ponto aí. A idealização de Brasília chama-se General Cavalcante Pessoa de Albuquerque. Foi idealizador da academia. Os primeiros traços de Brasília foram dados por esse militar. Ele começou a pôr em prática, quando pegando o documento do general Pessoa, ele começou essa ideia de levar a capital do Brasil para o centro, para que dela pudesse irradiar o desenvolvimento para o restante do Brasil. O que está certíssimo. Está certíssimo. Então, com isso, ele começou, foi um grande estadista, mas ele deixou de controlar a política, a economia e a segurança. Não de propósito, mas porque ele estava... o ideal dele era Brasília. E 3 pontos aonde começou: corrupção, insegurança institucional e a inflação generalizada e descontrole da economia. Mas ele se manteve. E aí, eu vou dizer aqui, vou arriscar dizer, o Brasil é tão bom que resistiu a tudo isso que o Juscelino deixou de fazer. E quando ele entrega o governo, entrega para um cidadão chamado Jânio Quadros, que
Foi um temperamental aí, o símbolo dele, os mais experientes vão lembrar aí, né? Era uma vassourinha que ele ia varrer a corrupção do Brasil, não sei o que tem. Então ele começa e dura 7 meses. E a mesma coisa, começou o governo por onde o Juscelino terminou, com as ligações socialistas. Aqui volta de maneira muito velada, muito escondida, muito sorrateira, a figura de Luiz Carlos Prestes a trabalhar na política brasileira. A trabalhar onde? A trabalhar nos sindicatos, a trabalhar na formação de sindicatos, a trabalhar na formação estudantil. Ele não morou um tempo na União Soviética? É? Ele não morou um tempo na União Soviética, o Prestes? Não, o Prestes? Não, ele ia muito e voltava, né? Ia muito e voltava. Mas... Eu só queria retomar um pouquinho, desculpa. Assim, ó, quando os militares voltaram da Segunda Guerra, eles não estavam de acordo com Getúlio estar aliado à Alemanha, e aí Getúlio optou pela Rússia, é isso? Pela União Soviética? Exatamente. Exatamente. Porque a Alemanha... Por quê? Porque o Brasil foi lá trabalhar, vamos dizer, e combater junto dos países aliados para combater o fascismo. Sim. O eixo Roma-Berlim, né? Mussolini e Hitler. Então os militares voltaram e disseram, poxa, o nosso presidente está baseado numa constituição desse pessoal. Então vamos conversar nisso aí. E vieram alguns generais aqui americanos para dar força, né, justamente para que o Getúlio Vargas abandonasse essa linha. E aí, exatamente. Aí vai de acordo aí ele com a União Soviética justamente se associou a quem não devia. É que eu perguntei porque hoje eu vi o Brasil Paralelo e aí o professor Rafael, acho que ele dizia que ele morou um tempo lá e que quando ele voltou, uma jornalista perguntou para ele se tivesse uma guerra entre Brasil e a União Soviética, que lado ele ficaria, porque ele já estava tão comunista, né? Uhum. E aí ele falou que, obviamente, deu uma história lá, que obviamente ele ficaria no lado da União Soviética. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele realmente falou isso aí. Bom, e aí esse cidadão aqui chamado Jânio Quadros, né, ele assumiu em janeiro e pediu a baixa dele, como se diz no Exército, 7 meses depois. E saiu, foi embora. Antes dele sair, ele condecorou. E aí se viu toda a tendência dele, por não, mas não é, pode ser, esse cara não pode ser, entrou bem, acabou com a corrupção, fez isso, fez aquilo, não sei o que tem. Mas antes dele sair, ele condecorou nada mais, nada menos que Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira naquela época. Condecorou Che Guevara. E aí ficou patente toda a tendência dele. E ele tinha como vice, quem era o vice do Jânio Quadros? O João Goulart. Que desde a era Vargas, aonde ele foi ministro do Trabalho de Vargas, já começou a gostar dessas causas trabalhistas e defendia a reforma agrária, tendo 5 fazendas em São Borja, eram 5 fazendas, cada uma com mais de 60 quadras de campo. Então nós estamos falando de 300 quadras de campo, é mais
quase a metade do município. Toda da família lá dos Vargas. E quando o Jânio Quadros saiu, o João Goulart, então, era o vice-presidente e tem que assumir. Aí houve uma reação militar, não houve uma ação militar. Houve uma reação militar bem clara. Existe um documento que foi encaminhado a ele, ele recebeu o documento, foi encaminhado para o Congresso e foi encaminhado para o então STF, dizendo, não que era para depor o João Goulart, mas sim que se ele assumisse, o Brasil estaria caminhando para uma comunização. Então, que a nação deveria ficar atenta. Não houve nenhuma reação para dizer, não assume. Isso aí não aconteceu, embora conste em alguns documentos aí, em alguns livros. Então entra o João Goulart aqui em cena. E aí então ele começa a pôr em prática todas as ideias dele. Todas as ideias dele. O João Goulart, então, assume e não assume, o Brasil passou por um governo parlamentarista, onde, e a gente ouve de vez em quando essa candiga aí, né? Um semipresidencialismo. Nós já temos essa experiência e também temos essa experiência lá no Segundo Império. Aqueles que quiserem voltar um pouquinho mais de 1917, lá no Segundo Império, tivemos uma experiência. Então, essa experiência parlamentarista aí, né, o João Goulart iria até o fim do mandato como presidente do Jânio Quadros. Ele assumiria, né, mas o Congresso, alguns livros contam novamente os militares, o Congresso decidiu antecipar, seria em 1966, antecipou para uma Constituinte em 1963. E a Constituinte decidiu pelo presidencialismo. E aí ele assumiu o governo como presidente da República. Isso aí são os dias imediatos a 1964. Então, o país entrou nesse ano de 1964 nessa situação política, caminhando, sem dúvida nenhuma, para que a Rússia colocasse em prática o objetivo que ela teria o Partido Comunista da União Soviética. Tomar o governo do Brasil, porque aí toda a América Latina cairia com efeito dominó. Esse era o grande objetivo. Então, nesse período aqui, foi período de greves, período de estudantil, aí bem conturbado. Eu estudava em 1961, eu estudava no Colégio Rosário aqui, estava terminando na época o ginásio, estava na 4ª série, e terminei o ginásio ali em 1961, e eu era adjunto do, diretor social da UMESPA, União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre. Era um dos filhotes da UNE, mas eu estava ali porque uma razão muito simples. O diretor social era meu amigo de infância
lá do Partenon, e ele foi para lá para ser o diretor social, me convidou, e disse assim, a gente entra em tudo que é festa aí estudantil de graça. Eu digo, opa, tô nessa. Eu digo, tô nessa, né? Gurizão ali de 14, 15 anos, eu tô nessa. E aí, só para ir, terminou ali, abriu o concurso do Colégio Militar, eu fui fazer o concurso ali do Colégio Militar, e tive a felicidade aí de passar, estudei muito, realmente estudei muito, e passei para o Colégio Militar e comecei a ver, isso é uma experiência particular boa, comecei a ver as coisas de outra maneira. E inclusive com um exemplo do nosso comandante, que era o coronel de infantaria, José Plácido de Castro Nogueira. E eu já tinha feito em 63 o que a gente chama de CFR, o curso de formação de reservistas. Então eu já podia andar dentro do colégio militar, quando tirasse serviço, já tirava armado. Pô, me sentia o rei, né? Assumia o serviço, colocava uma pistola, um revólver, não era pistola, revólver 45 na cintura, um cinto dessa largura, puxa vida, um capacete na cabeça, pô, não tinha, para ninguém. E ele aí quando chegou lá em 64, um pouco antes ali foi no início de 64, quando começou a ebulição aí, ele foi o comandante do Terceiro Exército, não vou citar nomes aqui, ele era, como hoje tem aí, né, o bolsonarista, lulista, não sei o que, esse negócio todo aí, ele era janguista. Então, esse coronel, nós éramos aí em torno de 40, 50 alunos, já armados, ele nos reuniu no Salão Brasil, que é um salão lá, que tem lá no Colégio Militar, e disse assim, eu estou indo agora no comandante do então Terceiro Exército, né? Agora é Comando Militar do Sul, estou dizendo o seguinte, que eu não acato mais ordens vindas da Presidência da República. Muita coragem. Muita coragem. E a Cláudia falou aqui, nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem. E a coragem desse homem aí nos tocou profundamente. Eu não sabia nem que... Então, a partir de hoje, vocês ficarão aqui de serviço, controlando alguém que fale alguma coisa a favor do presidente da República, senhor João Goulart. E eu, colega, mas coronel, eu não trouxe pijama para... Aí ele disse assim, vocês não vão usar pijama, vocês vão ficar uniformizados o dia inteiro e a noite inteira. E nós vamos avisar os seus pais. Poxa, aí sim, aí eu que estava com o peito assim, ficou desse tamanho. Né? Então, era o que eu mais queria, era ficar no quartel do serviço ali, tomar conta ali. Então... Só uma partezinha, não ficou bem claro para mim. Ele era janguista ou ele era contra o jangue? Contra. Contra. O comandante do terceiro Exército General de 4 estrelas era janguista. E ele foi lá, se apresentou e disse, eu não aceito... comandante seu dali do Colégio Militar. Que foi lá e... Foi lá e disse que não aceitava mais ordens vindas da Presidência da República. Certo. E o comandante, ele falou isso, ele não era inferior, não seria inferior? Não tem dúvida, não tem dúvida. Né? Ele era comandante do Colégio Militar. Comandante do Colégio Militar. O Colégio Militar nem tropa tem, não tem... Tinha uma meia dúzia de peito inchado ali, com um revólver na cintura, com 5 tiros. Né? Não sabia para onde eu ia correr ali. Mas ele foi lá. E ele tinha comandado o 18RI lá no Partenon,
e depois assumiu o comando do Colégio Militar, que normalmente é segundo comando para um coronel, já com mais experiência, né? E logo em seguida o 18RI, que era um regimento bem forte. O comandante, não me lembro o nome dele, o comandante se aliou a ele. Aí mandou uma companhia lá para o Colégio Militar, aí nós fomos dispensados. Poxa vida, porque esses caras aí, eu agora vou para casa, né? Mas isso aí foi um processo ali, início de março, vai e tal, até chegar no dia aí da Revolução. Dúvidas de que o João Goulart já estava com tudo, vamos dizer, alinhavado desde que ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Tudo pronto na cabeça dele. Não havia dúvida nenhuma. O que ele queria era isso. Por isso que ele esperneou para ficar na presidência. Ele esperneou. E quando, naqueles momentos ali, não tira o cara, não sei o quê, depõe isso e aquilo, o Prestes foi mais uma vez à União Soviética, à Rússia, e voltou de lá com a seguinte ordem: você tem que trabalhar para mudar a Constituição, para que o João Goulart fique mais um mandato. E aí ele perguntou, né, qual era a razão do João Goulart ter mais um mandato. Isso é documento histórico, não estou aqui falando de história contada, né? Porque até o final de abril, o Brasil cai na nossa mão. Então, quando a gente puxa, mas por que aconteceu agora a Revolução, a contra-revolução de 64? Tem motivo, nada é feito de graça, né? Então, o que eles queriam era justamente isso. Muito bem, então até aqui, desculpa eu ter que estar aí andando, porque agora nós entramos aqui no movimento, né? Então, nós vimos aí várias vezes suicídio de Vargas, isso e aquilo ali, a acusação dos militares. Os militares pressionaram, queriam dar o golpe, não sei o quê, derrubar Getúlio, derrubar o João Goulart, não sei o quê e tal. O Jânio Quadros também foi pressão militar, né? E ele mesmo falou nas forças ocultas, na época ele falou nas forças ocultas, né? E as forças ocultas que ele falava, não, é o comunismo, é isso aqui, não, eram os militares. O Jânio. Né? O Jânio Quadros. Mas nunca teve nenhum militar ali. Quando os militares, os ministros, na época comandantes, né? Ministros, aliás, quando os ministros se manifestaram, foi por escrito. Se o João Goulart for eleito e ficar presidente, o Brasil está com um risco muito grande de comunização. É um documento escrito, não foi ameaça, não foi golpe, não. E aí, inicia ali, meados de março, o movimento político já estava insustentável. Insustentável no Brasil todo. Surge aqui uma figura gaúcha, por excelência, chamado Leonel de Moura Brizola, né? Cunhado do João Goulart, homem inteligente, muito inteligente. Ele foi, quando nós estávamos morando no Rio de Janeiro, ele foi governador do Rio de Janeiro, e ele se aliou ao jogo do bicho, aos bicheiros, que naquela época eram mais fortes que os narcotraficantes, faziam o tráfico também. Ele se aliou e mandou recado para todo mundo que vivia do jogo do bicho, não sei o quê. O jogo do bicho, a gente, não sei se alguém já jogou, eu já joguei. Acho que fiz uma fezinha ali, sonhei, vou lá fazer uma fezinha. Então é de 1 a 5. Se der o primeiro número que você jogou ali, cavalo, vaca, não sei o que dá, é na cabeça. E aí o slogan dele no Rio de Janeiro foi o seguinte, era um dedo assim, ó, Brizola na cabeça. Ganhou
de meio corpo de vantagem. Não teve concorrente para ele, né? E aí ele entrou forte no jogo do bicho, no Rio de Janeiro, na prostituição, né, no narcotráfico, tudo de ruim que ele podia fazer. E ele começou aí a ter força, muita força, para entrar na política. E essa força que ele tinha era justamente a mesma força que está no partido do nosso oponente hoje. O jogo do bicho hoje está no meio da rua, todo mundo ali, não tem mais nada, aqueles grandes bicheiros ali já estão aposentados ou já estão no outro plano aí. Então ele entrou muito forte com esse meio aí, o senhor Leonel de Moura Brizola. Mas batia na Globo. Mas o que... Mas batia na Globo, né? Então aqui, qual era... Aqui um pouco antes desse movimento, aqui, o João Goulart foi questionado porque ele defendia os princípios que o Che Guevara tinha lançado um manifesto dizendo o seguinte, que o Brasil tinha que cair pelo movimento da reforma agrária. Então, esse movimento da reforma agrária foi quando eles voltando aqui ao João Goulart, ele foi questionado. Como é que um camarada que tem 5 fazendas, quase a metade do município, né, fala em reforma agrária? Pô. Ele já tinha vendido 3. E depois eu vou contar onde estão. Então aí surge no Rio de Janeiro, né, com toda a ebulição política e tal, o comício de 13 de março, foi lá na Central do Brasil. Não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro, onde hoje é o comando militar lá do Comando Militar do Leste, antigo comando do Primeiro Exército. Entre o comando, o quartel do comando e a Central do Brasil tem uma praça muito grande, ali foi feito um comício. Agora, pasme, nesse comício aqui foi o senhor João Goulart e foram os 3 ministros militares. Então, quem diz, não, o Exército já estava preparando para depor, contraria a presença do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nesse comício, ao lado do presidente. Então, como que o Exército estava preparando um golpe aqui em março, se os ministros militares estavam junto do presidente nesse comício do dia 13 de março? Então, vejo que hoje eu peguei, dando uma revisada aí, porque eu achei que ia passar muito do tempo, então fui lá no Google, né? No Google não consta em umas das páginas lá a presença do João Goulart aqui nesse comício e não consta dos ministros militares. Porque não é bom para a oposição dizer que os militares estavam lá. Eles estavam conspirando, como é que eles iam estar lá? Mas os 3 estavam lá. Os 3 ministros militares estavam do lado do João Goulart, né? E aqui o João Goulart abriu o verbo, com aplausos dos ministros militares. Que o Brasil tinha que caminhar para o socialismo, que não tinha solução, que o Brasil tinha que dividir, falou nesse discurso, tinha que dividir riquezas. Semelhança do que outro dia aí um cidadão falou. O mais rico pagar mais imposto e dividir aquele que ele tem com os mais pobres. E que o Brasil deveria ter, está lá no discurso do João Goulart, que não deveria ter essa divisão de classes. Classe A, classe B, classe C, classe D, não sei o que é que tem.
seria o poder e os trabalhadores. O que significa isso hoje? Extinção da classe média, que é o motor de qualquer nação. Ele falou lá nesse discurso. Com a fala dele nesse discurso, o que aconteceu? O movimento das famílias de São Paulo, onde o governador era o Adhemar de Barros, iniciaram essa marcha da família por Deus e pela liberdade. Não tinha nenhum dedo militar aí nesse ponto. O Adhemar de Barros se juntou a essa marcha e o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, mandou dizer para ele: estou junto, estou nessa, hein? Estamos juntos, como se diz hoje. Então, voltou lá para a Revolução de 32, a política do café com leite. Café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Os dois se aliaram. Está aqui na revista Cruzeiro, de 10 de abril de 1964, a página que era Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. Não tem que contestar isso aqui. Aqui dentro tem reportagem de um outro, na época um jornal, chamado O Globo, aderindo ao movimento. Aqui dentro. Então, com esse discurso aqui, ficou caracterizado, e com essa marcha aqui, ficou caracterizado que o Brasil estava caminhando para o comunismo. E isso aí tinha que ser. Aí começou, bom, depois dessa marcha aqui, teve uma não foi muito importante, foi importante porque o tiro saiu pela culatra. A tal de reunião do Automóvel Clube no Rio de Janeiro. Essa reunião foi uma rebelião dos sargentos, cabos e soldados da Marinha, começou lá e com os marinheiros, onde apareceu a liderança, que era o cabo Anselmo. Outro dia, ele apareceu na televisão aí dando o depoimento dele sobre essa rebelião. E aqui, o João Goulart foi lá também, ele não iria, consta que ele não iria. Ele foi lá porque essa rebelião era dos sargentos. E com isso eles poderiam derrubar os oficiais que estavam querendo impedir que ele continuasse na presidência. Ele não foi por amor, não. Ele foi por interesse. Né? Mas a reunião do Automóvel Clube, ela foi um tiro no pé. Por quê? Porque os militares, que é isso aí, sem disciplina. Hoje seria indisciplina, em qualquer época, lá com Napoleão seria indisciplina. Né? E aí, os ministros militares se deram conta, eram os mesmos, se deram conta e, poxa vida, o que a gente está fazendo aqui? Mas aí já era tarde. Aí foi criada uma junta militar que não interferiu no poder, nem nada, e começou a tomar conta na parte de investigação e observação da situação. E deram avisos, não para o João Goulart. Não para o João Goulart. E deram aviso para os ministros militares o seguinte: se aparecerem no Automóvel Clube, vão ser presos 3.
E foi esse o tiro que saiu pela culatra. A reunião do automóvel se esvaziou, e esse movimento dessa marcha começou a tomar conta do Brasil inteiro. E os militares sempre se mantendo na observação do movimento. Até que, aí disse assim, não, porque o Castelo Branco foi que fez o movimento do golpe, não sei o quê. Castelo Branco estava quieto no lugar dele. Foi o general Mourão Filho, comandante da terceira DE, na época terceira DI, terceira Divisão de Infantaria, lá em Santa Maria, que tomou a peito a situação e montou a Operação Junção. Essa operação, ele saía de Santa Maria com todas as tropas da terceira DI, que envolve toda a fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. É um poder bélico considerável até o dia de hoje. E viria até Porto Alegre. Qual era a missão dele? Isolar o Brizola de apoio ao João Goulart. Então, ele iniciou essa marcha. Quando ele iniciou essa marcha, o Magalhães Pinto, com o comandante lá de Minas Gerais, temos que marchar também. Começou, está aqui na revista Cruzeiro, começou com o Magalhães Pinto. General, temos que partir. Ok, vamos partir. E aí veio o Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro era o Lacerda, Carlos Lacerda, que era a favor do Jango. E as tropas do Rio de Janeiro, particularmente a polícia militar, que era muito forte, a polícia do Rio, estavam querendo marchar contra as tropas de Minas Gerais. E sairiam pela Dutra, chegariam ali na altura de Volta Redonda, não sei se alguém conhece, e entraria e pegava esse caminho lá para se contrapor às tropas de Minas Gerais que estavam marchando. Foi aí que o comandante da Academia Militar tomou uma atitude parecida lá com o coronel comandante militar lá aqui do Colégio Militar, né? Só que ele tinha uma tropa. Ele tinha uma tropa de cadetes já praticamente se formando, com soldados, montou um comboio e partiu para a Dutra. A turma de cadetes que se formou em 1965, quer dizer que estava lá no 3º e 4º ano, eles foram para a Dutra para quê? Para segurar, olha só, se alguém dá o primeiro tiro, ia ser um desastre. Mas ele foi para a Dutra para segurar a tropa do Rio de Janeiro. Até que o comandante do Primeiro Exército na época, então, no momento de raro tirocínio, ele parou e pelo rádio disse assim: estou me aliando às tropas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E não saiu uma confusão ali por isso. Aí entramos ali no dia 30, 31, e no dia 31 à noite, o João Goulart estava no Rio de Janeiro, e o Carlos Lacerda avisou, disse, ó, a coisa ficou feia, não tem o que fazer mais. E ele então foi para Brasília, de Brasília ele veio para Porto Alegre, e daqui foi para o Uruguai. Passou um tempo, não me lembro qual foi o tempo, ele estava exilado no Uruguai, a esposa dele disse que eles estavam, inclusive, passando fome lá. Aqui eu volto às 5 fazendas que ele tinha. 3 ele vendeu e comprou no Uruguai. Então não estava passando fome lá. Tinha mais gado do que ele tinha lá em São Borja. E lá ele ficou. Com isso, a presidência da República, sem nenhuma participação militar, de ação direta,
nenhuma, a presidência, o cargo de presidente da República entrou em vacância, ou seja, está vago. O Brasil não tem presidente, porque ele não tinha vice-presidente, ele era o vice-presidente. Então assume quem? Na Constituição da época e até o dia de hoje, o presidente da Câmara de Deputados, deputado Ranieri Mazzilli. Assumiu a presidência da República. Não tinha nenhum militar do lado dele. Não houve golpe, porque o Congresso decidiu. Não tinha, aquela comissão de militares estava montada ainda para observar o que estava acontecendo em relação a qualquer ação externa que ameaçasse a segurança do país. Mas nessa ação aqui não teve participação. O presidente da Câmara de Deputados assumiu a presidência do Brasil. E depois disso, o Congresso Nacional não tinha militar lá dentro, porque o Ranieri Mazzilli disse que ele abria mão para uma eleição. O Congresso, devido à premência do momento, porque tem que marcar a eleição, não se marca, não, então amanhã tem eleição. O país todo tem que saber que ele fez uma eleição dentro do Congresso. Pode ser da própria Constituição, é da Constituição. E nessa eleição, os militares que estavam na comissão, pelo deputado Ranieri Mazzilli, proposta no Congresso, sugeriu que aqueles militares fizessem parte. E o Congresso votou em quem? Quem é que ganhou? O nosso primeiro presidente militar. Eleição dentro do Congresso. Ninguém depôs ninguém. Ninguém assaltou ninguém. Ninguém fez pressão para ninguém. Então, quando nós chegamos aqui na conclusão, eu não continuo, eu entrego a vocês a conclusão. Se foi um golpe ou se foi um movimento democrático para impedir que o Brasil continuasse a comunização. Então, onde eu botei a conclusão, eu paro. Para que cada um pense exatamente, né, daquilo que nós falamos aqui, que é um resumo de uma história. É um resumo de uma história. Né? Bom, outro detalhe, aqui da conclusão. Esses dados aqui, dos antecedentes imediatos, eu me baseei na revista Cruzeiro da época, na revista Manchete da época, que saiu um dia depois da revista Cruzeiro, e do jornal O Globo. Então, o Globo, com o seu presidente Roberto Marinho, aqui o que eu vou contar aqui, está aqui a minha mulher que não deixa eu mentir sozinho. Então, durante muito tempo aí da minha vida militar, eu participei de muito esporte, sempre alguns esportes um pouco radicais. E o esporte mais tranquilo era a equitação. E na equitação, eu jogava polo e saltava. E nisso de saltar, eu fiquei muito tempo lá no Rio de Janeiro, eu participava de muita competição lá na hípica do Rio de Janeiro, competição de clubes lá civis, e onde eu conheci o Roberto Marinho. Ele montava lá, ele tinha bons cavalos, ele montava até uma determinada altura, ele saltava, dava um saltinho lá. E depois ele tinha um que a gente chama picador, né, o cara que trabalha o cavalo, que se chamava Luiz Felipe, não me lembro o sobrenome, que se chamava de Filipinho, um grande cavaleiro nacional. E aí eu fiquei
montando lá com ele, e eu gostava de conversar com ele. Gostava. Inúmeras vezes, ele olhava e dizia assim, como é que ele dizia assim? Chamava lá, tipo assim, tenente, eu era tenente na época. Tenente, vocês são muito novos, vocês têm que conhecer a história do Brasil. A história de 64 é muito importante que vocês conheçam. Estudem mais do que falam na sua formação na academia. Vocês têm que conhecer a participação do Exército, das Forças Armadas, enaltecendo as Forças Armadas. Eu estou falando do Roberto Marinho. Muitas vezes eu saltei com ele. Posso lhe fazer uma pergunta? Diz que um dos segredos de 64 que nós não sabemos é que os jornalistas, até 64, eles tinham passagem aérea, tudo grátis. Eles tinham trânsito livre. Tem. E aí, quando entrou em 64, cortaram essas... É verdade isso aí, é verdade. Então, quer dizer que essa imprensa, antes de 64, também pode não ser confiável. Ela estava a serviço de quem estava no poder. Mas isso aí tudo é verdade. Diz que tem uma história verdade. bem interessante para a gente saber. É verdade, tudo é verdade. Seria um tema bem Eles tinham as regalias que tinham os jornalistas, eram fantásticos. E aí eram começou fantásticos. Essa grande rixa da imprensa com os militares, porque, claro, perderam as mordomias. Exatamente isso. Pode falar, por favor. O senhor lembra quando que foi essa eleição lá no Congresso? Quando que foi a eleição? Porque ele tem a coisa da data 31 de março, que não foi 31 de março. Então, quando que foi? Porque ali foi um marco, né? Sim. O senhor lembra? No dia 1º de abril, a presidência foi declarada, o cargo de presidente vago no Brasil. Dia 1º de abril. No dia 3 de abril, o Ranieri Mazzilli assumiu a presidência. A data da eleição, eu não tenho muita lembrança disso, mas foi entre 12 e 15 de abril. Foi muito rápida, porque ele, Ranieri Mazzilli, o que ele tinha, ele dizia assim, eu não me sinto em condições. E o Brasil precisa de um presidente e eu preciso terminar o meu trabalho como presidente da Câmara. Era um homem de bater palma para ele. Eu sou presidente eleito da Câmara de Deputados. Eleito, claro, ali dentro. Agora, eu preciso terminar o meu trabalho aqui. Então, vamos convocar uma eleição e o Congresso adotou a ideia. A ideia foi dele. A ideia foi dele. Mais um fator para dizer, minha opinião, não houve golpe. E quando foi a posse desse presidente eleito dentro do Congresso? Foi... Boa pergunta. Quem foi mesmo? Se não me falha a memória, o primeiro presidente militar, é isso que você perguntou? A posse foi final de abril. Foi final de abril. Foi final de abril. Então... Ele estava em Brasília? Ele era alocado em Brasília? Quem? Castelo Branco. O Castelo Branco? Não. Não estava em Brasília, não. Eu estava em Brasília. Ele fazia parte do alto comando do Exército. A data da eleição. Ainda escolheram ele. Por que escolheram o Castelo Branco, será? Por que escolheram o Castelo Branco? Quem escolheu? Por que será que escolheram ele? O alto comando do Exército. Ele foi O alto comando do Exército. O alto comando para essa comissão militar manter a observação. Não para presidente, foi o Congresso. Sim, fazia parte da alta inteligência. Então, na verdade, Castelo Branco disputou com outros candidatos que haviam e foi
foi eleito Sim. pelo Congresso. Eram 3 candidatos. Três Quem candidatos. seriam os outros dois, o senhor saberia? Desses 3, tinha mais um militar e um civil, que era o senador... Um senador lá do Nordeste. Seriam os 2 militares que estavam ao lado de João Goulart, que... Contam. Não vou afirmar isso aí, não está em lugar nenhum. É aquela coisa Que o Castelo Branco reagiu muito. perto de mim para ver o que ele faz. O Castelo Branco conta-se que ele reagiu muito à indicação, né? Ele disse, minha função é militar, é de observação, não tem que me meter em presidência da República, mas aí é aquela missão, né? Missão dada é missão cumprida. Não tem outra alternativa. O socialismo não aconteceu, graças a Deus, e não pode acontecer agora muito menos, porque naquele tempo as pessoas ainda eram honestas, elas ainda se preocupavam com o que os outros pensavam, elas eram qualificadas. Hoje nós não temos qualificação nenhuma para existir um socialismo. Então a gente ainda tem que torcer pela meritocracia, né? Então, acho que... Eu não sei se... Desculpa. O meu sogro falava que o Brizola mandou os cabos, os soldados matarem os generais. É verdade. Isso aí foi na campanha da legalidade. Por que legalidade? Porque o Brizola defendia o legalismo, ou seja, o João Goulart assume e ele é o presidente da República. Não pode haver nada contra ele. E ele, então, fez a campanha da legalidade, ou seja, pelo legalismo, né? E ele incitou que, inclusive, os militares da Força Aérea, os sargentos, que o sargento da Força Aérea, ele pilota o avião para teste, para alguma coisa, que eles levantassem para bombardear o Palácio Piratini. Isso ele falou na campanha da legalidade. E que os sargentos matassem os seus oficiais, os gorilas. Ele chamava de gorila. Ele chamava o oficial de gorila, né? Também não sei por que isso aí, mas ele chamava de gorila e fez um movimento, também não deu em nada, né? Mas ele era muita influência no João Goulart, tinha uma influência muito grande com ele. O senhor é a primeira pessoa que confirma isso para mim. Como? O senhor é a primeira pessoa que confirma isso para mim. O meu sogro falava isso e contava muitos detalhes, assim, até, e eu fui procurar isso. É verdade. Só ele falava. É verdade. Então... É verdade. Eu tenho, não trouxe porque o tempo não dá, eu tenho o áudio dele falando na Rádio Farroupilha isso aí. Isso aí pra mim. E depois ele montou com a Rádio Marinque Veiga, do Rio de Janeiro. Tem que mandar para a gente. A Rádio Marinque Veiga, do Rio de Janeiro, ele montou um outro movimento, fez uma união de várias rádios e também fez um outro movimento lá para segurar o João Goulart. Eu tenho um filho que é jornalista. Ele era um sujeito muito inteligente. Agora, eu disse que ia voltar à inteligência do Prestes. Luiz Carlos Prestes, aqui, 1922, onde nasce, aqui foi o Partido Comunista Brasileiro, ligado à União Soviética, esclarecer isso aí, começou aqui em 1922, foi legalizado em 1922. Tá? Existe o Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, ligado à União Soviética, ele defendia, depois da briga interna, ele defendia a tomada do poder, foi o Nikita Khrushchev que tomou essa direção, pela eleição, entendeu? Interferência em todos os poderes.
O Partido Comunista do Brasil, ligado a Lenin, é leninista, ele defendia a tomada do poder pela luta armada. Ele é ligado à China e depois se ligou a Cuba, aonde entrou a doutrina do foquismo. O foquismo era estabelecer no Brasil focos de guerrilha, aonde está a guerrilha do Araguaia aí, na década de 70. Então aquilo ali era comandado por Cuba, que era um foco de guerrilha. Por isso que se chama o foquismo, era a doutrina do Fidel Castro. Iam fazer focos de guerrilha até que eles tomassem cada um a sua região e se unissem no final para fazer a luta armada. Então, PCdoB, que faz parte aqui uma moça aqui do Rio Grande do Sul, que agora tirou a candidatura dela, tipo Dória, né? Olhou o panorama e disse assim, não dá para mim, vou cair, vou sair. E PCdoB, esse aí é ligado à China. PCB, que a gente chama de PCbão, é ligado à União Soviética. Esse nasceu ali. Então, só uma pergunta para ilustrar. A gente sabe que todo rato foge, né? Quando vê o gato, Sim, o rato foge. Isso. Então o Brizola, um bom rato comunista, ele se refugiou nos porões do Palácio Piratini, cercado de 11 pessoas. Isso. Pensando que era Jesus Cristo, talvez, né? Eles não acreditavam, né? O quê? Em Jesus Cristo, ele era comunista, vai acreditar em como, né? Isso aí não é utópico. A minha pergunta é assim, pergunta que não quer calar para ilustrar toda essa função que o senhor falou aí, muito bem explicado. Ele fugiu vestido de brigadiano, de padre, ou de que ele fugiu? De freira. De que ele fugiu? Mulher. Então quer dizer que a ideologia Dizem que ele, eu não tenho não vou dizer afirmar que eu não tenho nem dentro dos documentos, vamos dizer, oficiais do Exército, pelo menos, isso aí não existe. Não existe. Mas existiu. Mas existiu. Acontece o seguinte, é que a faixa pejorativa da coisa acabou. Então, Ele fugiu de uma dessas aí. então, Mas você não vê nada, vamos dizer, comprovando isso aí. Mas existiu. Dizem que existiu. mas no caso assim, Getúlio fez certo em optar pela União Soviética do que a Alemanha? E, então ele não se matou por culpar os militares, porque ele fez a coisa certa, né? Claro. E o jornalismo de fofoca da época diz que ele se matou pela Virginia Lane, não pelos militares. Todo homem tem uma grande mulher na cabeça. Ele tinha essa coisa, o outro 50%, o outro 50% vai depender da mulher que ele estiver do lado. Jogo 4, Ele tinha que manter. Gente, só pontuar uma questão aqui que eu enfrento em casa, é rapidinho, tá? Que eu enfrento em casa com os meus filhos, porque eles são bem doutrinados em bom sentido, né? Que a gente leve essa mensagem para os nossos familiares, para os nossos sobrinhos, netos, né? Que eles não tenham medo de defender o que é nosso. Exatamente. Que eles não tenham medo de retaliações de professores. Nós, por exemplo, da associação, nós pais conscientes, estamos lá para defendê-los, para brigar pela nossa democracia. E eles têm que entender desde cedo o que é essa democracia, né, Cláudia? A associação faz um trabalho magnífico nesse sentido, mas é muito importante que a gente traga eles para assistir esse tipo de coisa, que a gente leve essas informações e diga, não tenham medo, não é criar barraco, eles dizem que eu sou barraqueira, mas não é criar barraco, mas não vai fazer barraco, exatamente testar o que está acontecendo na aula, não, mas vamos botar as coisinhas no lugar, assim, sabe? Então eles têm que entender, entendeu? Não, mas isso é uma verdade, viu? Isso aí é realmente uma verdade. Nós não estamos sozinhos, estamos todos aqui para nos trabalhar. Uma das coisas que eu vejo mais importante para que a gente possa levar para os nossos adolescentes em casa, filhos, netos, sobrinhos,
é alertar que hoje, dentro de uma sala de aula, a posição do professor, ele é o mestre da sala de aula. E que os alunos ficam diretamente ligados em tudo e observam e veneram muitas vezes o que o professor diz. Mas que os adolescentes não podem perder o direito de questionar. E isso é o que está acabando. As crianças não têm, as crianças e os adolescentes, eles não têm mais direito de questionar. Os professores que têm esse viés ideológico dentro da sala de aula, porque o professor não tem que ter ideologia na sala. Ele pode ter a ideologia dele fora do colégio, fora da sala de aula. Dentro da aula ele tem que passar a matéria, a verdade, e não apenas incutir na cabeça das crianças que tu deve experimentar o outro menino, assim como teve agora um caso de um universitário que desistiu da faculdade porque o professor disse para ele que ele precisa experimentar um outro homem para saber se o lugar dele é ali ou não. Não, tem cada coisa. Isso é uma realidade que a gente está vivendo, que a gente sabe, que a gente sabe. E que a gente precisa alertar. Não tem dúvida. A gente precisa alertar. A gente precisa dizer que isso não é aula, isso não é ensinamento. E muitas vezes os próprios adolescentes acham, mas se o professor falou, eu vou fazer, vou experimentar. Mas o meu filho amanhã disse que vai na coordenação, porque parece que vai ter uma prova que são 11 módulos e faltam 13, e aí a professora só diz, não, tá lá na minha peito, sei lá onde, que eles têm que procurar, eles vão lá na coordenação, os nossos direitos. Você quer ver uma coisa? Eu fiz essa palestra lá no CPOR, né? Deu outro cunho até pela público-alvo. Tá? E depois o comandante do CPR, ele andou fazendo lá por amostragem, né? Uma pesquisa. Nenhum aluno do CPR que ele pesquisou mais da metade, segundo ele disse, nenhum sabia alguma coisa dessa história. Nenhum. Ninguém sabe. Entendeu? Nenhum. Não, teve um lá, não, nenhum. Conhecia alguma coisa dessa história. Para a sala de aula, porque o próprio professor já foi, nos últimos 20 anos para cá, a universidade já forma com um único objetivo, que é tornar um professor um zumbi a serviço da esquerda. Nós temos 3 filhas, né? São 3 mulheres. E eu conversava muito com elas essa parte política, sem doutrinação, mas falando a verdade. O que aconteceu foi isso. E a nossa filha mais velha estava lá em Brasília, estava fazendo a UNB, e chegou um dia que tinha uma palestra lá, onde iria estar o reitor, não sei o quê, auditório muito grande. E ela foi na palestra, a turma dela estava na palestra. A palestra era de uma professora de psicologia que dava aula para ela, no curso dela. E a professora começou a falar, não sei o quê, e entrou na coluna Prestes. Entrou exatamente aqui. E começou a falar de Luiz Carlos Prestes. Que ele tinha ideias socialistas, não sei o quê. Olha só, ele já estava na formação acadêmica, ele já tinha tendências ao socialismo e foi perseguido na academia, não sei o quê, e quando saiu resolveu... Essa é a história que a maioria conhece. E lá pelas tantas, ela levantou o dedo. Com licença. Aí o condutor lá da palestra saiu. O aluno, nessa palestra não está previsto debate e nem pergunta. Aí ela saiu do lugar dela, foi lá na frente e falou alto para todo mundo ouvir. Disse assim, eu não quero fazer pergunta
E nem quero debater porque ela não tem condições de debater comigo. O que eu quero dizer é que ela está mentindo para a universidade toda com a sua presença aqui, senhor reitor. Essa senhora professora aí que não dá aula, só faz política dentro da sala de aula, ela está mentindo. A coluna Preces, eu li o livro Quinta Coluna que meu pai deu para eu ler. É isso, foi isso. Pô, foi um... Essa época eu estava lá em Brasília, né? E ele estava comandando um regimento lá de guarda da presidência. Aí quando chegou de tarde, tocou o telefone lá, olha, é da reitoria da UNB. Aí passou, disse, eu quero falar com o Coronel Marzullo, não sei o quê. E ela falou, meu pai é militar, não sei o que, o nome dele é fulano de tal. Aí me ligou o reitor da universidade. Coronel, queria convidar o senhor para vir aqui na universidade. A sua filha deu um problema aqui hoje, numa palestra, hoje da manhã. Eu digo, olha, reitor, eu só vou, compareço à universidade, se os professores tiverem condições de dialogar comigo. Eu vou e levo a minha filha. Ou eu lhe convido para vir aqui conhecer a minha unidade e conhecer o Exército pela parte de dentro, não pela parte de fora. O que ela disse, ela está certa. Sei que, papá. Não, mas isso tem que ver. Não tem que ver nada, minha filha. Quem causou o problema foram vocês. A colocar uma professora fazer uma palestra de um assunto que ela não sabe e mentir para um bando de alunos aí da universidade. Eu não vou. Eu vou se o senhor reunir os professores que estavam lá presentes para a gente conversar. Aí eu vou. Aí ele, não, mas tá, muito obrigado, não sei o que e tal. Mas o senhor está convidado, vem aqui, vem almoçar comigo, assim e tal. Não foi. Talvez amanhã ele se convide. Mas, quando teve, eu fui nomeado lá para ir para o Peru e tal, e baseado na lei, não é do militar, o servidor público que for sair para a missão no exterior e tiver filho em universidade, tem direito a fazer a transferência para qualquer universidade do Brasil. E eu pedi para Santa Maria, e eles negaram. Né? Aí eu fui lá, né? Fui lá fardado, claro, né? Como de cavalaria, fui de bota, de espora, e com o rei ali na mão, né? E cheguei lá, fui na reitoria, disse, olha, sou fulano de tal, queria falar com o reitor. Mas o senhor não está aqui previsto, não sei o que. Não, ele que me convidou para vir aqui. Agora eu estou atendendo o convite dele de um ano atrás. Eu estou aqui. E aí me atendeu um assessor dele lá, e eu mostrei para eles, vamos começar pela lei. Está aqui a lei, está aqui o requerimento, e eu quero, ou eu vou entrar na justiça. Mas, paralelamente, eu mandei o requerimento direto para a universidade. E a universidade, então, deu positivo. Né? Então, tudo bem. Aí ele disse, não, olha, acontece isso, não sei o quê. Aí eu disse assim, olha, vamos encerrar. Eu vim aqui, na realidade, para falar com o reitor. Tá bem? O que eu quero, eu estou pedindo transferência, porque ela poderia ficar aqui. É porque essa universidade não tem condições de formar minha filha. Se o senhor puder me transferir isso para o reitor, essa universidade, o UNB, não tem a mínima capacidade de formar minha filha. Por isso que ela está saindo. E não vai ser por esse requerimento. Peguei o requerimento, educadamente rasguei, deixei em cima da mesa ali e fui embora. E ela foi para a Universidade de Santa Maria e se formou muito bem, graças a Deus. Mas vamos lá, eu acho que já estamos aí com o adiantado da hora. Para encerrar minha participação e pelos objetivos aqui desse grupo, eu quero deixar aqui um evento que aconteceu no final da Segunda Guerra com Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra.
Ele foi convidado para ser o paraninfo da turma de formandos logo no final da guerra. 47, se não me falha a memória. E ele aceitou. E quando souberam que ele aceitou, não houve lugares dentro do auditório da Universidade de Oxford para abrigar todo mundo, porque gente que não tinha nada que ver com a universidade foram lá ouvir o Churchill. E ele, então, ele subiu na hora que chamou, agradeceu e tal, e com aquilo que a gente chama de lambreta, né, aquele púlpitozinho assim, ele tinha ali 4 folhas. Aí ele olhou, eu preparei aqui uma mensagem para vocês todos, formandos desse ano, não sei o que e tal. Never. Never. Todo mundo olhando para ele. Never quer dizer nunca. Na última folha ele disse assim, give up. Give up é desistir. Ou seja, nunca, nunca, nunca desista.